meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam suportando bem esse momento de pandemia que tem afligido o Brasil e o mundo. Eu me chamo Rodrigo Mota, sou professor de matemática da Escola de Tempo Integral Vinícius de Moraes, aqui mesmo no município de Palmas, e vou trabalhar com vocês a disciplina matemática e o conteúdo multiplicação com números inteiros para os 7º anos. Eu fico imaginando que vocês devem estar pensando, poxa, mas em que momento os números inteiros aparecem na minha vida? Muito bem, eu trouxe para vocês alguns exemplos e eu quero que vocês acompanhem aqui na tela. Eu trouxe 2 exemplos muito claros assim, de como os números inteiros aparecem nas vidas de jovens como vocês. Um desses exemplos são jogos de videogame. Eu tenho aqui agora para mostrar para vocês uma tela do Brawl Stars, que é um jogo muito popular entre a juventude. Aqui você pode ver que está circulado a indicação da pontuação da criança, certo? Aqui no caso, a pontuação, vocês podem ver aí na tela, a pontuação é 7 positivo. E esse outro exemplo, 2 negativo. Durante essa aula nós vamos tentar entender, e nas aulas seguintes também, qual é o significado desse sinalzinho negativo precedendo o numeral. Um outro exemplo onde a gente percebe cotidianamente a presença dos números inteiros é na previsão do tempo. Todos os dias nos jornais a gente se depara com a previsão do tempo. Quem nunca prestou atenção na previsão do tempo para saber se deveria levar o guarda-chuva para a escola no dia seguinte, ou a mãe ou o pai para saber se deveria deixar a roupa no varal ou não? Bom, aqui eu tenho um exemplo de previsão do tempo que eu obtive em relação à Vostok Station, que é uma estação de estudos na Antártica, onde a temperatura marcada era de 58 graus Celsius negativos. Qual é o significado desse sinal negativo precedendo o numeral 58? Nós vamos falar sobre isso. Agora, eu trouxe um probleminha para que a gente inicie essa discussão sobre operações com números inteiros e, em particular, a multiplicação envolvendo números inteiros. Eu vou ler aqui na minha tela e vocês acompanhem na televisão. No jogo para celular, jogado online, 2 pessoas se enfrentam em 5 fases. Ao final, vence quem tiver um saldo maior entre pontos ganhos e perdidos. E aí eu tenho uma tabelinha, vocês podem acompanhar, onde estão dispostas as pontuações de Mariana e Isadora ao longo das 5 fases que tem o jogo. E aí vocês percebam que nós temos pontuações negativas e pontuações positivas. E nós precisamos calcular o saldo final das pontuações de Mariana e Isadora. Depois é preciso comparar os saldos. Quem tiver um saldo maior, vence a partida. Certo? Eu quero deixar um desafio para vocês. Chega aqui comigo. Tentem resolver esse problema usando a estratégia que você achar mais adequada. Ok? Mas, para aqueles que acharem melhor ter uma dica, eu vou passar uma dica para vocês aqui, usando da seguinte forma. Acompanhe aí na tela. Eu vou usar expressões numéricas, para representar as pontuações de Mariana e Isadora. Vem comigo aqui no quadro agora. Aqui eu tenho as pontuações da Mariana e da Isadora representadas numa expressão numérica, ok? Então aqui, as pontuações da Mariana nas 5 fases do jogo, as pontuações da Isadora nas 5 fases do jogo. Só que agora eu quero recordar com vocês uma propriedade que vocês viram lá no 6º ano, ok? Que é o seguinte: nós podemos reescrever uma adição de parcelas iguais como uma multiplicação, certo? Perceba aqui, eu tenho a parcela 37 negativo aparecendo 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar as parcelas positivas, aqui 65 positivo,
50 positivo e 30 positivo. A soma é 145 positivo. Agora, em relação às parcelas negativas, eu vou reescrever com uma multiplicação. Tudo bem? Como são duas parcelas, 2 vezes 37 negativo. Agora eu quero fazer um combinado com vocês. Todas as vezes que eu for utilizar a multiplicação de agora em diante, eu vou representar por um pontinho. Aqui, ó. Certo? A partir de agora, esse pontinho vai indicar multiplicação para a gente. Eu vou deixar nesse ponto e vocês finalizam. Tudo bem? No caso da pontuação da Isadora, eu tenho aqui as pontuações referentes às 5 fases do jogo. E eu vou fazer o mesmo procedimento usado aqui no primeiro caso. Eu vou agrupar as parcelas positivas, certo? 72 positivo, 30 positivo. Isso é igual a 102 positivo. E vou reescrever essa adição de parcelas iguais como uma multiplicação, certo? São 3 parcelas, então 3 vezes 15 negativo, ok? Agora, faça o seguinte, tente resolver esse problema usando uma estratégia pessoal, aquela que você achar mais adequada, ou então finaliza essa que eu já iniciei aqui. Aqui o que nós temos que fazer? Nós precisamos encontrar o produto, né, dessa multiplicação e finalizar efetuando a adição, certo? Mas como é que faz isso usando números negativos? Nós vamos ver isso no próximo vídeo, ok? Eu vou trazer a resposta desse problema no próximo vídeo. Eu quero comparar a minha resposta com a de vocês. Tentem fazer, ok? Agora, quero fazer o seguinte. Quero chamar vocês para me acompanharem numa estratégia que eu desenvolvi aqui para a gente entender melhor como é que funciona essa multiplicação envolvendo números negativos. Vem comigo aqui. Eu quero propor para vocês o seguinte. Nós vamos pegar uma reta, e a essa reta eu vou associar números inteiros. Primeiro eu vou marcar alguns pontos que estejam equidistantes, ou seja, a distância entre cada 2 pontos aqui é a mesma, certo? Então, eu marquei aqui o ponto E, ponto D, ponto C, ponto O, ponto F, ponto G e ponto H. Percebam que eu dei nome a esses pontos, ok? Só para a gente não esquecer. Quando a gente trabalha com geometria, os pontos, eles são nomeados, eles recebem um nome, e esse nome tem uma convenção, né? A gente dá nome aos pontos utilizando letras do nosso alfabeto, o alfabeto latino, ok? Então eu tenho aqui o ponto E, o ponto D, o ponto C, o ponto O, o ponto F, o ponto G, o ponto H. Agora eu quero fazer um combinado com vocês. Esse ponto O, ele vai ser muito importante para nós e nós vamos chamá-lo, a partir de agora, de origem das posições, ok? Esse ponto O vai ser chamado de origem das posições. Mais à frente eu vou explicar por que desse nome. E uma outra coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa reta numérica, eu coloquei o 0. À direita do 0, eu coloquei números com sinal positivo. E à esquerda, eu coloquei números com sinais negativos. E aí você deve estar se perguntando, chega aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você deve estar encucado, pensando, poxa, mas para que esses sinais negativos e esses sinais positivos? Não conta para ninguém, vou te contar um segredo aqui. Esses sinais negativos, eles têm uma única função, qual seja indicar que os pontos associados a esses numerais aqui, ó, eles estão do lado esquerdo da reta numérica. Do lado esquerdo do 0 na reta numérica, melhor dizendo. Eu tenho o 0 aqui, né, que é a origem. Os pontos que estiverem à esquerda serão associados a números cuja representação aqui no gráfico,
na nossa reta numérica, serão com numerais negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E os pontos que estiverem à direita, nós associaremos numerais positivos, ok? E aí eu sei que deve ter alguém perguntando assim, poxa, mas se todos os números nessa reta numérica têm um sinal, por que o zero não tem sinal? Ah, muito bem. Vamos pensar o seguinte. Por que eu coloco os sinais aqui, negativos e positivos? Não é para indicar que os números os pontos estão à direita ou à esquerda do zero? Então, se eu colocasse um sinal no zero, quem seria a referência? Não teríamos. Então, assim, o zero não tem sinal. Ele não é nem positivo nem negativo, porque ele serve de referência. Por isso que nós chamamos aqui, vamos chamá-lo daqui para frente de origem das posições, ok? Muito bem, nós fizemos esse combinado. Agora, eu quero fazer um outro combinado com vocês. A partir de agora, quando eu me referir a esses numerais aqui, que estão associados a esses pontos, eu vou sempre chamá-los de abscissa. Esse nome é estranho, né? Mas então, nós vamos chamá-los de abscissas, tá bom? Então aqui, então vamos lá. Quando eu disser assim, qual a abscissa do ponto H? H é esse aqui. Qual é a abscissa do ponto H? 3 positivo. Ok? Qual a abscissa do ponto F? 1 positivo. Certinho? Ah, e qual seria a abscissa do ponto E? 3 negativo. Ok? Isso é tranquilo, né? Agora, gente, como é que ficariam as operações, em particular a operação de adição, utilizando a reta numérica? Vem aqui comigo. Eu vou começar com um exemplo simples. Aqui eu tenho uma adição de 4 parcelas iguais a 3, positivo. E aí nós já vimos que uma adição de parcelas iguais pode ser reescrita como um produto, né? Como uma multiplicação, na verdade. Então aqui, 4, porque são 4 parcelas, multiplicados por 3 positivo, né? 4 multiplicado por 3 positivo. Certo? E na reta numérica, como é que eu poderia representar essa multiplicação? Vamos fazer o seguinte. Cada uma dessas parcelas iguais a mais 3, ou 3 positivo, eu vou representar por uma setinha. Tudo bem? Da seguinte maneira. Aqui está a minha origem, né? Essa primeira parcela eu vou associar a uma setinha, okay, de comprimento 3. 3 unidades de comprimento, ok? Essa é a minha setinha. Agora, a partir dessa marcação aqui, eu vou marcar uma segunda setinha, também de 3 unidades de comprimento. Certo? 1, 2. Como são 4 parcelas iguais a 3, eu vou precisar fazer 4 setinhas indicando 3 unidades de comprimento. Certo? Beleza. 1, 2, 3, 4 setinhas. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, para o seguinte. Ao invés de trabalhar com 4 setinhas de 3 unidades, eu posso substituir isso por uma única seta, certo? De 12 unidades de comprimento. Que seria isso aqui, ó. Essa setinha em vermelho, ela representaria esse produto, 4 vezes 3, que é igual a 12. Certo? Agora, eu quero propor para vocês um desafio. Como é que ficaria essa representação se, ao invés de trabalhar com parcelas positivas, como eu estou fazendo agora, eu tivesse parcelas negativas, dessa forma?
certo? Como é que ficaria isso representado na reta numérica? Nós vamos ver isso na próxima videoaula. Obrigado, fiquem bem.